o que tem causado preocupação aí na China, né? O que tem causado preocupação no mercado sobre a China. Então, o que aconteceu? O Xi Jinping recebeu aí mais um terceiro mandato e meio que agora já controlava, mas agora está só com, basicamente, com aqueles que são apoiadores do governo dele e apoiadores da pessoa Xi Jinping. E isso levou o mercado, os investidores internacionais, no primeiro dia, na segunda-feira, ontem, a uma saída de 2 bilhões e meio de dólares da Bolsa de Hong Kong, muito em função desse receio que se tem com o que vai acontecer com a China daqui para frente, o quão confiável são os números que eles divulgam. Tem um levantamento aí que a BBC fez sobre como buscar pistas, né, do que está acontecendo na China, e aí pegou a propaganda chinesa e foi buscar algumas palavras que são palavras-chave aí para o Partido Comunista, e aí começa ali falando sobre o núcleo de liderança, né? Essa palavra começou a ser usada lá na época do Mao Tse Tung, nos anos 40, e voltou a aparecer agora, né? Outros dois líderes chineses, o Deng Xiaoping e o Jiang Zemin, também já foi utilizada essa palavra se referindo a eles, né, de serem o núcleo da liderança comunista, então o núcleo de todo esse pensamento, e agora o Xi Jinping, desde 2016, essa palavra começou a aparecer vagarosamente, mas no último ano ela começa a ser repetida com mais frequência, tá? O que mostra a ascensão do Xi Jinping, a força que o Xi Jinping está tendo sobre o Partido Comunista e aí sobre a China como um todo, né? País Vermelho, que era um slogan do Mao Tse Tung, que falava que certifique-se de que o país vermelho nunca mude de cor, isso lá nos idos dos anos 50 e 60, isso voltou a ser utilizado também nos discursos do Xi Jinping e também nas propagandas e no Diário Popular, que é um jornal do governo, basicamente. É, e aí, para você ter uma ideia de como isso tem mudado lá rapidamente, entre 1980 e 2012, essa palavra país vermelho foi utilizada menos, essas duas palavras, né, foi utilizada menos de 20 vezes nesse período aí de 32 anos. No último ano, ano passado, isso foi utilizado 72 vezes, assim como outros termos como forças anti-China e a grande luta. E aí você vai notando que o Xi Jinping está trazendo todo mundo para perto dele, expurgando aqueles que, lá em 2017, ele fez mais de 1.000 prisões ou algo parecido, de opositores, né, e pessoas que ele julgadas corruptas pelo governo, né, pelo establishment lá, e está expurgando todos os adversários políticos, e aí você fica com um núcleo que só ouve sim. E esse é o receio que o mercado tem. Você fica ineficiente, você fica, em princípio, né, ineficiente e começa a trabalhar só no sentido de, só um pouquinho, no sentido de só defender a sua sobrevivência para sempre. Então a China tem esse problema político agora, que não é um problema político, mas é uma desconfiança sobre os rumos da política que vão afetar a política econômica. E aí, na parte econômica, mais precisamente, você tem, no que diz respeito à economia, uma desaceleração, né? A China crescia muito forte depois da pandemia, não conseguiu retomar esse crescimento, apesar do terceiro quarto aí, do terceiro trimestre, é, ter sido um trimestre positivo, né, em crescimento para a China, inclusive acima do esperado pelo mercado, mas aí você tem uma desconfiança, porque o país está se fechando muito, você tem uma desconfiança de quão críveis são esses números, e isso tem trazido incerteza para o mercado, e o mercado não gosta de certeza e vai embora, basicamente é isso. Não tem uma saída de recursos enlouquecedora da China, mas tem uma desconfiança, e aí na parte econômica, como eu estava dizendo, tem o desaquecimento imobiliário lá, e os níveis de estoque de minério de ferro mais altos, e aí o minério caindo de preço no mundo todo. Além disso, a vitória do Xi Jinping é a vitória também de Covid zero,
e isso tem como é que a gente fala? Isso tem impacto também nas cadeias produtivas e no dinamismo econômico global, tá. Então tem esse receio e a China também está contribuindo para esse mau humor, no Brasil, tá.